Se você tivesse a chance de finalmente ter uma carreira de sucesso, você correria atrás? E se, para fazer isso, você tivesse não só que passar por cima de várias pessoas, mas também roubar trabalhos e silenciar minorias, você ainda faria isso? Bom, eu não sei você, mas foi exatamente isso o que a escritora June Hayward fez. Oi, eu sou a Aninha, sejam bem-vindos de volta ao Chega de Ler, e hoje a gente vai falar sobre Impostora e Yellowface, da R.F. Kuang, que é um livro que eu já queria ler tem um tempinho, ele tá bem famoso atualmente, então vamos discutir um pouco sobre ele aqui. Esse vídeo vai ter spoiler, então segue com cuidado porque eu vou revelar algumas coisas importantes. Mas primeiro contextualizando sobre o que fala Yellowface. E bom, ele conta a história da June Hayward, uma escritora jovem que já lançou o seu primeiro livro, até antes dos 30 anos de idade, mas ele não vingou, flopou horrores. Ao mesmo tempo em que ela é amiga da Athena Liu, que é uma outra autora, também muito jovem, também lançou o primeiro livro dela antes dos 30 anos, então elas têm uma história muito parecida, com o diferencial de que esse primeiro livro da Athena já ficou extremamente famoso. Essa diferença faz com que a June vire uma pessoa extremamente rancorosa com a própria amiga. Até que chega um momento em que elas estão saindo, elas vão para a casa da Athena e por causa de um acidente a Athena morre. E não foi um acidente, não é esse tipo de livro. A gente sabe que a June estava lá, ela viu, mas ela não fez a Athena morrer, nem ela matou a Athena. Então a June não faz isso, mas o que ela faz talvez seja muito pior. Porque beleza, chegaram os paramédicos lá, deram realmente a Athena como morta, embalaram ela e foram levar para o necrotério, e a June ficou na casa. E quando ela estava indo embora, ela viu uns papéis jogados pela casa, os pegou, e depois quando ela foi ver, eram os rascunhos do próximo livro, provavelmente de muito sucesso, da Athena. Já na casa dela, ela pega os rascunhos, lê e obviamente acha muito bons. E então ela decide que seria uma ideia interessante, uma atividade de escrita para ela se motivar, ela pegar esses rascunhos e transformar em um livro de verdade, fazer as edições necessárias. O problema é que aí chega no final dessa edição e ela sente que ela contribuiu tanto para esse livro que ela tem o direito de publicar ele como se fosse dela. Essa é basicamente a sinopse, é o que mais ou menos ele explica aqui na orelha do livro, então é o básico que vocês precisam saber para ir para essa história, porque ela também é muito mais do que isso. E já para deixar claro aqui, eu adorei. E eu achei a escrita muito boa. Eu nunca tinha lido nada da R.F. Kuang, mas primeiro, me deu vontade de ler outros livros dela, mas também a escrita dela aqui é tão boa que ela me convenceu de que a June era uma personagem real e maluca e muito racista. O livro lida muito bem com a temática que ele quer apresentar, que é principalmente a do Yellowface, que é uma pessoa branca se passar por uma pessoa amarela. É basicamente a mesma coisa do Blackface, só que em vez de ser se passando por uma pessoa preta, é uma pessoa amarela, uma pessoa asiática. Ele também fala dos vários tipos de impunidade que a June consegue tranquilamente e o quanto é fácil para uma pessoa branca só tomar o lugar de outra e beleza. Eu tô me sentindo muito aquele meme do Mas Serena, você também é branca, eu sei. Tá, é só porque é o livro. Ele literalmente fala isso, então por que eu não falaria, né? Mas enfim. E eu acho que a forma com que eles lidam com esses assuntos é muito bem feita, porque por um lado a gente tem a June, que é claramente uma sátira daquele tipo de pessoa que jura que é super aliada, mas aí quando você vai ver as conversas que ele tem com pessoas muito íntimas, que claramente não iam passar a história pros outros, começam a falar umas coisas bem problemáticas, complicadas, exatamente as coisas que a June pensa aqui, que apesar de toda a máscara que eles colocam para a sociedade, só se importam de verdade com a história de pessoas brancas e se acham tão no direito de tudo que acham que são dignos de roubar a história dos outros porque, pô, eu já fiz metade do trabalho, esse trabalho é meu também. E também é revoltante ler essa personagem, porque a gente passa 100% do tempo na cabeça dela e ela pensando coisas absurdas, como por exemplo, ela falando que as editoras não querem mais saber de histórias de pessoas brancas, ou que a Athena só conseguiu ficar famosa porque ela é amarela. Ao mesmo tempo que ela acha que ela é super gente boa, ela é super aliada, ela vai muito ajudar pessoas asiáticas querendo entrar no mercado editorial. Ela está contando a história delas, né? E assim, é mais absurdo ainda que não são discursos inventados.
você provavelmente conhece alguém que tem esses mesmos papos. A personagem é muito real, ela só acaba virando uma sátira pela forma que ela é construída, porque é 100% do tempo dela ela pensando nisso. É muito no sentido de que a personagem parece um recorte dela mesma, e ao mesmo tempo a gente tá lendo um livro que era pra gente ter todos os prismas dela, mas a gente só vê um, então parece que ela é uma personagem com um tom, exatamente. Então por isso que ela parece muito satírica. Ao mesmo tempo, o livro volta para uma pegada mais realista ao mostrar o processo editorial, que quebra com todas as ideias que a June tem, apesar dela não reconhecer. Como, por exemplo, eles mudando toda a imagem pública dela para parecer que ela é amarela, ou eles demitindo uma mulher porque ela sugeriu de fazer leitura sensível, e aí não aceitaram, e quando lançou o livro, ela fez uma review negativa no Goodreads, ou um momento super sutil, super curto que tem no livro, em que eles falam que ele já tem um autor muçulmano, não dá pra contratar mais um. Todos esses momentos servem muito mais pra gente do que pra June, pra quebrar essa ilusão de que é muito mais fácil você ser uma minoria e estar publicando livros. Com tudo isso, então, você deve estar se perguntando por que eu adorei e não amei. E é bem pela segunda parte do livro, porque apesar de ainda amar a escrita e odiar a personagem principal, eu acho que a cadeia de eventos que se dá nessa segunda parte fica muito fraca. E tá, essa parte agora vai ter bastante spoiler porque eu vou contar, não em todos os detalhes, mas muita coisa que acontece no final, beleza? Porque assim, tá, a gente começa uns 60% do livro, a June começa a ser atacada muito no Twitter. E aí eu já tenho um problema muito forte com isso, que essa parte me deu uma desconexão absurda de que é um foco muito grande dela nisso, que por um lado a gente pode falar que é porque ela é tão isolada e tão, tipo, tão sozinha que a rede social vira a vida real, mas ao mesmo tempo eu tava tipo, amiga, desliga o celular que esse problema não existe mais. Então, gente, só passando aqui pra deixar claro que o que eu quis dizer com esse trecho é falando que as pessoas atacando lá no Twitter e a forma com que elas estavam atacando são as coisas que, se você fechar o celular, somem. Eu não tô falando do plágio e nem do racismo da June, tá? Só pra deixar bastante claro isso. Mas enfim, ela tá sendo atacada por ter sido acusada de plágio e por ser uma mulher branca roubando histórias de pessoas amarelas e tal, até que em um momento alguém cria uma conta que se chama Fantasma da Athena e faz uma thread expondo a June falando que ela realmente roubou o livro da amiga, no caso. Aí a June olha, ela fica estressada, mas depois ela vê que a pessoa erra alguns detalhes, então ela não pode saber com certeza, mas ela fica com uma pulga atrás da orelha, até que ela encontra com a irmã dela e o marido ele consegue fazer essas coisas de hacker, de filme, tipo, nossa, ui, hackeando o mainframe, sei lá o quê. E ele consegue o IP da pessoa que tá por trás dessa conta. É meio bobo porque ele sabe a cidade onde a pessoa está. E aí quando ela vê a cidade, ela fala, pô, só pode ser o ex da minha amiga. Não existe mais ninguém que conhece a gente nessa cidade. O que eu acho meio simplista, mas beleza. Mas enfim, aí ela vai, ela manda mensagem para essa conta, fala, vamos se encontrar. Aí eles se encontram, realmente era o cara, e ele fala que sabia do livro porque a Athena, quando ainda estava com ele, falava sobre o livro, então ele sabia que essa história só poderia ser da Athena. Aí a June, ela escaralha, ela fala, sim, fui eu mesmo, eu copiei. E aí o cara fala, tá, me dá 30% dos seus ganhos que eu não conto pra ninguém. Aí essa safada, ela puxa o celular e fala, eu estava gravando o tempo inteiro, eu vou te expor. Ai, meu Deus do céu. Se você me expor falando que eu plagiei o livro da minha amiga, eu vou expor que você quis me extorquir com essa verdade, que no caso ela vai falar que é mentira também. Aí beleza, obviamente, ele desiste, tudo volta a ficar mais ok, o hate no Twitter vai baixando, porque já passou um tempão desse rolê, e aí a Athena não, olha só, até misturou. A June está sendo pressionada a publicar mais uma história porque ela não pode só ficar largada. Então ela publica um conto. Só que o problema é, não tem um pensamento original na cabeça dela. Ela estava olhando os papéis antigos da Athena e ela acha um parágrafo muito interessante. E ela decide criar um conto começando com esse parágrafo. E adivinha? A galera, por algum motivo, assim, uma galera com uma memória muito boa, lembra que a Athena fez esse primeiro parágrafo para um workshop, uma palestra, alguma coisa assim.
E aí, por um lado, a gente tem a June sendo muito burra, porque se ela já caiu nisso do plágio, ela poderia, no mínimo, pesquisar se a Athena já tinha publicado aquilo, sabe? É o mínimo do mínimo. Mas o que importa é que voltam as acusações de plágio, porque se tá claro que ela plagiou o conto, os questionamentos sobre o livro ficam ainda mais fortes. Nesse rolê, alguém hackeia a conta de Instagram da Athena e começa a importunar a June. E é meio estúpido, essa parte é bem idiotinha, porque ele tira todos os seguidores que tinham antes, então só a June consegue ver. O que eu acho extremamente estúpido, porque eu acho muito improvável que no tempo inteiro que ela tava lá importunando, alguém não ia entrar na conta da Athena e perceber o que tá acontecendo. Ainda mais quando as duas são alvo de uma polêmica, então eu fico meio forçação. Mas enfim, depois de um tempão de encher o saco, a June fala, tá, você tem minha atenção, o que você quer? E aí a conta fala, me encontra, blá blá blá, na escada do exorcista, que aí a June começa a pensar, nossa, só pode ser a Athena, porque era uma piada interna nossa, sei lá o quê. Depois a gente descobre, numa parte que eu acho que é meio mal escrita, porque eu entendi mais ou menos, que não era uma piada interna, era uma coisa que ela falava pros seguidores, mas enfim. O que importa é que ela chega nas escadas e começa a ecoar uma voz da Athena falando um monte de frases, às vezes frases repetidas, às vezes frases que a voz não parece da Athena. E aí a June, na pressão, começa a confessar tudo, só que muito num tom teatral, de novela, tipo, as vozes falando, então você fez mesmo? Aí ela, sim, eu que copiei o seu trabalho, me desculpe, eu estava sentindo a pressão no mercado editorial. Depois de confessar, a pessoa se revela e olha só, não era a Athena, era aquela moça que foi demitida, que primeiro sugeriu na verdade, uma leitura sensível pro livro e depois fez a review negativa do livro e foi demitida. Foi essa mulher que armou tudo isso. Aí ela mete um discurso do vilão de filme do Disney Channel muito paia. Ela fala que ela gravou tudo, tem várias câmeras espalhadas pelo lugar, e aí ela vai expor a June, e aí quando ela tá pegando as câmeras, a June fala, não, não, não. Ela pula nela, tenta atacar, elas começam a brigar, e aí a June, ela pensa, eu posso empurrar ela da escada. Se ela morrer, pô, não fui eu só joguei. Eu não queria que ela morresse, eu queria que ela se machucasse. Mas aí nessa briga, quem acaba caindo da escada é a June. E aí ela vai parar no hospital. A vilã, que é a Candice, o nome da personagem, não tinha falado até agora, ela se safa porque alguém ligou por uma emergência quando ela caiu, mas a pessoa não tava mais lá. Então provavelmente foi a Candice. Beleza, saiu impune, igual a June saiu esse tempo inteiro. E o final mesmo do livro é a June no hospital mesmo, ou assim que ela saiu, pensando, tá, a Candice pode contar a minha história, porque a ideia da Candice era pegar todos esses relatos da June e não lembro se era expor ou se era fazer um livro com essa história, ou os dois, talvez, mas a ideia da June foi, ok, ela vai contar a história dela e aí eu vou lançar um livro exatamente com essa mesma história, só que do meu ponto de vista, mostrando como eu só fui vítima da situação. E aí, eventualmente... Nossa, eu quero até ler o último parágrafo, porque eu acho muito bom. É só uma frase, na real, mas ela fala, e com o tempo, essa história voltará a ser minha. Então, eu acho especificamente esse último capítulo muito interessante por trazer esse negócio de ser fácil manipular a narrativa, porque aí ela vai lançar o lado dela e as pessoas sempre querem saber de tudo de uma briga e ter vários lados pra poder brigar. E ainda tem o agravante de que ela é a única mulher branca na história, então a galera provavelmente vai acreditar nela. Então é muito legal toda essa coisa da pós-verdade que a gente lida atualmente. E isso redime um pouco o final. Tanto que eu até tuitei sobre que eu tinha terminado de ler o capítulo que ela vai pro hospital. E eu falei, gente, esse final tá muito ruim. Eu acho muito difícil que o último capítulo salve. Aí, sei lá, 2 horas depois eu cheguei e falei, nossa, tá, o último capítulo deixou a história interessante. Mas ainda assim o clímax é muito lento. O que vem antes dela chantagear o ex-namorado já é muito fraco. Mas o clímax em si é ruim demais. Porque aí assim, vamos começar do começo. As montagens que a Candice está fazendo no Instagram da Athena, eu não consigo ver isso funcionando na vida real, sabe? Porque o que aconteceu é que ela pegou fotos antigas da Athena e estava modificando um pouco para elas ficarem meio estranhas e parecerem novas, ao mesmo tempo em que ela estava photoshopando
o livro da June na mão dela. E aí eu acho muito forçado porque você deveria ser um mago do Photoshop pra não ficar umas mudanças muito, sabe? E não é dito em momento nenhum que a Candice é muito boa em mexer com Photoshop, em design, essas coisas. Então eu acho muito difícil de funcionar. Ao mesmo tempo que tem também a parte do áudio. Porque, pra mim, ficou muito claro que era uma mistura de IA e trechos de entrevistas. Primeiro porque enquanto as falas da Athena estavam passando, a June fala pra gente que é o tipo de voz, é o tipo de fala dela que ela só dava em entrevistas, que era muito mais neutra, muito mais impessoal, era muito mais sorrisinho educadinho. Então, provavelmente eram trechos retirados de lá. Tanto que tem um momento em que ela fala 3 vezes seguidas a mesma coisa, na mesma entonação, e no final tem um barulho específico. Então eu acho que tinha essa coisa de pegar trechos de entrevista e passar várias vezes. Ao mesmo tempo que tem outros trechos que são muito mais específicos, não são perguntas gerais, em que a June fala que a voz dela não parece com a da Athena. Então, provavelmente, ainda mais considerando o Cleaver de 2023, usaram IA generativa para recriar a voz dela, e como a IA não estava tão boa quanto está agora, saía essa voz meio zoada, que eu também acho bem forçado. Não sei, eu acho que a Athena tem que ser... Não a Athena, a June tem que ser muito burra pra criar uma coisa dessas. Eu entendo que ela tava desesperada, mas não pega pra mim. Depois a gente tem a confissão super teatral de novela, o discurso de vilão, eu acho horroroso. Você não precisa ter isso no livro, ainda mais um livro que tem uma proposta de ser tão pé no chão, tão realista, ele não é, nossa, super dramático. E do nada você tem isso que parece que eu tô vendo o final de Teen Beach Movie. O final é de Noiva também, o livro ruim lá. Não é ruim, tadinho, mas o final me lembrou bastante, o que é muito doido. E não sei, eu acho que o final, o discurso do vilão me irrita mais, porque é como se chegasse no final do livro e a R.F. Kuang olhasse pra gente e falasse, tá, eles são burros, eles não vão entender a genialidade que eu estou querendo trazer aqui. Então eu vou ter que botar o vilão falando tudo que a June tá errado. E aí eu acho isso de uma estupidez tremenda. Não sei, eu não acho que você precisa explicar a arte pros outros. E se alguém consegue ler esse livro e sair pensando que a June tá certa, eu não acho que o discurso do vilão vai fazer muita diferença para essa pessoa. Ao mesmo tempo, também me incomoda a questão de ser a Candice, porque, nossa, eu acho uma vingança tão longe, sabe? E aí, enquanto eu tava lendo, eu até fui meio maldosa com ela, porque eu fiquei, amiga, se você, em vez de gastar todo o seu tempo photoshopando imagens da Athena e, e fazendo áudios com IA, você estivesse trabalhando, escrevendo o livro que você quer, talvez você tivesse mais sucesso. Mas eu acho forçado ser ela. Eu não, sei lá, acho nada a ver ter vilões na história, não sei. Mas ao mesmo tempo eu não sei como eles iriam estender a história se não tivesse esse final. Mas daria pra fazer de uma forma melhor. Teria como fazer de uma forma melhor, tanto que tem um vídeo do Paulo Hatz, do Livraria em Casa, em que ele fala de impostora, e ele dá uma sugestão que ele pensou na hora lá, que faria muito mais sentido não ter essa confissão idiota, não teria o discurso do vilão, faria mais sentido, e não seria tão dicotômico quanto é aqui. Então, mas tá, no final a June talvez saia impune, o que, na verdade, eu acho muito legal pra história, pra trazer essa raiva maior ainda e apertar ainda mais a crítica da impunidade, que você pode fazer qualquer coisa que você queira, desde que você seja branco. Você tá com a vida livre pra fazer o que você quiser. E também do privilégio branco no mercado editorial, que na verdade tem em todos os outros mercados, tá? É só que, como esse livro fala sobre o mercado editorial, eu vou falar mais sobre ele aqui. Ela pode errar quantas vezes for, ela sempre vai receber outra chance, não importa o quão desprezível ela seja. Mas aí é uma coisa interessante do livro, porque a June pode ser uma péssima pessoa, mas ninguém ali é legal. Gente, eu esqueci da luz. Que legal. Sabia que tava faltando alguma coisa. Galera, vocês fingiriam que tinha essa luz desde o começo? Nossa, que desastre. Tá. Eu lembro que quando eu fui comprar esse livro na livraria, a moça que me entregou falou que ela odiava todos os personagens desse livro. E agora que eu terminei, eu concordo completamente. Porque a história se divide basicamente em 2 lados, que são as pessoas que concordam com a June e são complicentes. Não acho que essa pessoa, a palavra certa,
mas concordam com ela, deixam ela fazer o que ela quer, e aí é meio óbvio de entender o porquê elas são detestáveis. Mas do outro lado, a gente tem as pessoas que eram pra serem as certas, porque elas veem que o que a June tá fazendo é problemático. Só que são pessoas na internet. E eu, sendo uma pessoa cronicamente online, reconheço as pessoas assim e eu sei o quanto é insuportável. É meio difícil de apontar isso aqui, porque no final eles estavam certos sobre a June, mas esse comportamento de fandom, e aí o fandom é odiar alguém ou dar alguma coisa como 100% de certeza absoluta no momento em que sai, ou o jeito mesmo de falar, a linguagem de internet, não sei, me irrita demais. E eu tenho completa noção de que isso é proposital por parte da autora, porque a parte digital tem uma importância muito grande. Ao mesmo tempo que eu fico meio pegada porque a June reclama deles o tempo inteiro e eu tava tipo, tá, eles estão certos, mas você tá certa também. Eles são muito chatos. Mas é só por esse elemento de pessoas na internet, não pelos argumentos. Ela odeia eles porque ela é racista. Eu odeio eles porque eles são cronicamente online. Nós não somos iguais. Mas tem uma personagem que ao decorrer do livro eu ainda conseguia arrumar desculpas pra ela, que é justamente a Athena Liu. Só que aí eu terminei de ler e no final ela é só mais uma riquinha privilegiada que rouba a história dos outros pro benefício próprio dela. Bem parecido com a June, só que de formas diferentes. E aí entra uma coisa que também cai em uma crítica, que é uma coisa que eu não tinha pensado. Primeiro porque eu não pensei também, mas porque eu não sabia. E eu descobri vendo um vídeo da With Cindy, que é o vídeo em inglês, então não sei, foi a recomendação. Mas o que eu descobri foi a Athena e a autora, na verdade, até que são bem parecidas. E aqui eu vou falar basicamente o que a Cindy fala no vídeo dela, então, obviamente, todo o crédito fica pra ela. Eu só acho justo eu trazer aqui porque o vídeo é em inglês, e como nem todo mundo tem acesso, eu acho legal eu traduzir. Mas olha, tudo que eu estou falando aqui é o que ela falou, então nenhuma palavra aqui é minha. Olha só, não estou fazendo yellow face. Mas enfim, ela começa falando que muitos dos pensamentos que a June tem sobre a Athena vêm muito das críticas que a própria R.F. Kuang recebeu quando ela lançou o primeiro livro, sobre ela ser muito jovem e já ter estourado e, óbvio, muito do racismo também. Inclusive, só um adendo aqui, pra falar o quanto a R.F. Kuang é jovem, eu fui pesquisar, a idade dela mudou a minha vida, porque ela tem só 28 anos. Pop War, A Guerra da Popola, que foi o primeiro livro dela e que ficou extremamente conhecido, ela lançou com 22 anos. Ela era mais nova que eu agora. Eu fiquei assustada, eu fiquei abismada, porque você vê uma autora com tanto renome quanto ela tem, com todos os livros que ela lançou sendo famosos, você pensa, tá, deve estar nos 40, mas ela não tem nem 30. Doideira, tá, doideira, doideira. Mas enfim. Além das críticas, a gente vê o quanto a Athena e a RF se parecem. Elas são as duas mulheres asiáticas que conseguiram ter o seu sucesso com seu primeiro livro quando elas eram bem jovens. Os livros têm uma pegada mais histórica e o mais importante aqui é que as duas vieram de famílias bem de vida, famílias ricas. Tem um trecho no livro em que a June relembra uma conversa que ela teve com a Athena, em que a Athena deixa claro que ela não tem noção real de dinheiro. Ela não sabe se ganhar, acho que $38 por hora, alguma coisa assim, se isso era muito ou pouco, porque ela nunca teve que se preocupar com dinheiro. Ao mesmo tempo que se você for pesquisar sobre a vida da R.F. Kuang, você vai ver que ela sempre estudou em escola e faculdade cara. Então dá pra entender que as duas estão bem de vida, elas têm bastante dinheiro. E o ponto que a With Cindy faz no vídeo dela é que a sua posição econômica também afeta a forma como você funciona no mercado editorial. E no vídeo dela e no livro também, ela tá falando do mercado editorial estadunidense. Então eu estou falando sobre esse específico porque eu não sei como funciona o mercado editorial no geral, nem o brasileiro, então eu não posso dizer que é a mesma coisa, apesar de que, né, galera, é bem provável que seja assim também. Mas ela também considera que o livro seria muito mais interessante se ele levasse em consideração que, no final das contas, a Athena tinha até certo privilégio porque ela era riquinha, enquanto a June estava meio mal das pernas em relação ao dinheiro. Tem um comentário também no vídeo dela que falava que talvez fosse mais interessante, muito mais rico, as duas personagens serem asiáticas, e aí dentro disso
entender, abordar esse assunto para mostrar como se, por você ser mais rico, é mais fácil você estar bem na vida, o que é real, e para mostrar também como até em grupos minoritários existe uma ordem de opressão, como por exemplo você ter a pele mais escura, ou ser gay, ou ser trans. Tudo isso faz uma diferença no final do dia. E a pessoa também argumenta que talvez isso fosse uma abordagem mais interessante do que pular pro argumento fácil de a mulher branca que rouba o trabalho da pessoa amarela. Porque aí a crítica tá muito mais na cara e é uma crítica muito mais fácil de ser digerida. Eu, sinceramente, não sei se eu concordo com esse comentário, porque aí surgiria um livro completamente diferente e talvez a gente esteja querendo ser arquiteto de obra pronta e, não sei, querendo um livro completamente diferente do que ele é. Então, não sei, eu acho que descaracterizaria demais o que esse livro é por si só, ao mesmo tempo que eu acho sim que o aspecto econômico deveria ter sido abordado. Porque, se esse livro quer ser realista, vamos ser realista, vamos falar. A June, ela podia sim ser uma cota, e aí porque ela é uma personagem asiática, mas nenhum personagem asiático, autor asiático, vai para essa editora porque já tem a cota e ela nunca mais vai poder lançar livros diferentes do tipo de livro que ela estava lançando, porque ela já entrou numa caixinha de lançamento, ela tem várias coisas, vários problemas que ela vai passar por ser asiática, ao mesmo tempo em que por ela ter dinheiro, ela tá degrauzinho mais de boa. Ao mesmo tempo que a June, por ser branca, está vários degrauzinhos mais de boa, mas um a menos por ter menos dinheiro, sabe? Seria interessante ter essa abordagem. Mas ao mesmo tempo eu acho fascinante como isso passou batido para a autora, exatamente porque ela vem de uma família rica. Então é um ponto cego que ela tinha na história porque ela nunca passou pelo problema de não ter dinheiro e querer lançar um livro. Apesar de que eu acho que não passou totalmente porque ainda teve a menção, talvez ela só não quisesse entrar nesse assunto. De qualquer forma, isso não tira os méritos do livro, eu adoro ele agora como eu adorava ele antes de saber dessa parte. Eu só achei interessante trazer pro vídeo porque é um aspecto diferente que também é legal da gente abordar aqui. No final, eu dei 4 estrelas pra ele, porque o final realmente me pegou, mas eu adoro a escrita, eu odeio os personagens, eu adoro a história que é construída, apesar de achar que o final é bem paia, mas foi uma experiência muito legal, que me dava muita vontade de ler, e agora eu só quero voltar e ler todos os outros livros da R.F. Kuang, bem como ler o Catabases, que vai lançar daqui uns 2 meses, eu acho, mas é. E por hoje é só. Se você gostou do vídeo, por favor, dá like nele, vai me ajudar bastante. Também se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Normalmente eu falo de livros, às vezes eu falo de filmes, mas também tentando relacionar com livros. O foco aqui é literatura, apesar de às vezes sair um pouquinho. Mas se você gostou de livros, gostou de mim, se inscreva que vai me ajudar bastante. Também comenta o que você acha de Yellowface, se você acha os outros livros da autora melhores ou piores, ou você acha esse ruim mesmo, ou não gosta dos livros dela, não sei. Compartilha com quem vocês acham que podem gostar desse vídeo. Se quiserem me achar em outro lugar que não seja no YouTube, eu tenho meu Twitter, meu Blue Sky, meu Goodreads, meu TikTok. Em quase todos eles o username é Chega de Ler, menos no Goodreads, que é Oi, eu sou Ana, mas tá tudo na bio, vocês podem me seguir por lá. E até outra semana. Tchau!